Vamos dar continuidade à nossa resolução de questões de processo penal. Eu me chamo Oswaldo Lobo, sou juiz de direito, professor aqui do curso Estude e é uma satisfação imensa estar aqui contigo, tá bom? Como eu sempre faço nas minhas aulas, a questão que nós vamos resolver vai aparecer aí na sua tela e daí, quando ela aparecer, eu vou pedir que você aperte o pause e com o vídeo pausado e a questão na tela, eu peço que você faça essa questão sem fazer consulta, tá certo? Depois de feita a questão, você vai dar o play aí, vai acompanhar o prosseguimento da correção da questão, da letra A até a letra E, e ao final vai estar lá o gabarito. Com o gabarito você vai poder comparar a sua resposta com o gabarito da questão, tá bem? Então vamos para aqui para a questão, vamos ver essa questão aqui do concurso de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que aconteceu em 2022 pela Fundação Getúlio Vargas. Então, questão na tela, pronto para você poder respondê-la sem consulta, tá bem? Questão na tela, pronto para dar o pause. Pode ir, vai, pode pausar. Vídeo pausado, questão respondida. Agora a gente vai analisar a correção de cada uma das assertivas, tá bem? Então vamos voltar aqui para a questão aqui. Vamos lá. Considerando os princípios de direito processual penal com base na Constituição da República de 1988, no Código de Processo Penal e na jurisprudência atualizada dos tribunais superiores, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. O princípio do duplo grau de jurisdição tem previsão expressa na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 92. Contudo, não possui previsão expressa na Constituição da República de 1988. Olha só, o princípio do duplo grau de jurisdição, em um primeiro momento, ele foi pensado justamente para controlar as decisões, de modo que, para se tornar definitiva, seria interessante que ela fosse revisada, que ela fosse reanalisada por um tribunal em regra superior. Esse princípio do duplo grau de jurisdição, ele acabou sendo, além de um mecanismo de controle, mas também uma garantia do jurisdicionado, que, por entender necessário, pode recorrer de uma decisão que ele entende desfavorável. Imagine o acusado que ele é condenado em primeira instância pela prática de um crime, e ele, se não concordando com a condenação ou até mesmo com a pena que foi aplicada, ele pode interpor um recurso, exercendo, portanto, o duplo grau de jurisdição. Esse princípio ele é previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos e, de fato, o Decreto 678 de 92 acabou incorporando esse importante tratado, esse importante instrumento de direito internacional na nossa ordem interna. A questão que se discute é saber se, não obstante essa previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos, em nosso ordenamento existe essa previsão expressa do princípio do duplo grau de jurisdição. A doutrina, ela apresenta uma divergência. Para a primeira corrente, não há essa previsão expressa, mas há uma previsão implícita na nossa Constituição do princípio do duplo grau de jurisdição, até mesmo porque o Constituinte, ao elaborar e ao formatar esse sistema de competência recursal dos tribunais, por consequência, previu de forma implícita o princípio do duplo grau de jurisdição. Já uma outra corrente entende que, pelo fato de que o Brasil ele tem como seu também os princípios de direitos humanos previstos em tratados internacionais, com base no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição da República, tal princípio, por estar previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, teria, por consequência, previsão expressa em nosso ordenamento. Mas essa corrente, ela não é a majoritária. A corrente majoritária é que há previsão implícita do princípio do duplo grau de jurisdição, não havendo previsão expressa desse princípio em nossa ordem constitucional, tá bem? Vamos dar aqui, vamos ver o que diz aqui. O Pacto de São José da Costa Rica, 678 de 90, o decreto 678 de 90, ele prevê, portanto, o direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Isso é uma previsão expressa do princípio do duplo grau de jurisdição na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 8.2h.
A doutrina, como eu falei, sustenta que há essa previsão implícita, eu cito aqui Marco Antônio Lima, e de outro lado, a parte da doutrina que a previsão do princípio do duplo grau de jurisdição seria uma previsão explícita. Porém, o que prevalece, a posição majoritária, é justamente da previsão implícita do princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, a questão é afirmar que o princípio do duplo grau de jurisdição tem previsão expressa na Convenção Americana de Direitos Humanos, contudo, não possui previsão expressa na Constituição da República. Essa assertiva, portanto, aqui ela é verdadeira, tá bem? Vamos voltar aqui para a segunda assertiva. O indivíduo que possui contra si mandado de prisão em aberto e que apresenta documento de identidade falso no momento da abordagem policial não comete o crime disposto no artigo 304 do Código Penal, uso de documento falso, posto que está exercendo o seu direito de autodefesa. Você sabe que o princípio da ampla defesa, ele se subdivide em autodefesa e defesa técnica. O princípio da ampla defesa na acepção o princípio da ampla defesa na subdivisão autodefesa prevê então a possibilidade de exercício de 3 direitos: o direito de audiência, o direito de presença e o direito de postular, independentemente do advogado ou do seu defensor. Esse direito de presença significa que o acusado ele tem o direito de levar para o juiz da causa, em uma audiência, a sua causa, apresentar sua defesa ao juiz da causa. E aí compreende o direito de presença, portanto, como, por exemplo, o direito que o acusado tem do seu interrogatório, de prestar, de que seja realizado o seu interrogatório, entendido ele aí como um meio de defesa. O direito de presença pressupõe que o acusado ele tem direito de participar dos atos processuais. Ele pode, portanto, estar na audiência ouvindo o que uma testemunha tem a dizer contra ele e, durante aquele depoimento de testemunhas, ele pode chegar ali e cochichar ao lado do seu defensor e falar assim: doutor, mas pergunte esse aspecto, pergunte isso, pergunte aquilo. Então, isso decorre do direito de presença, de que o acusado tem direito de estar presente no momento da produção de prova que potencialmente é feito contra ele. E também a possibilidade de, na autodefesa, como um dos corolários da autodefesa, a possibilidade, por exemplo, de interpor um recurso, de impetrar um habeas corpus. Veja que o artigo 577 do Código de Processo Penal permite que o acusado, por exemplo, interponha um recurso independentemente de capacidade postulatória. Então veja que essa é a compreensão da ampla defesa na acepção autodefesa e dos seus 3 corolários: direito de audiência, direito de presença e direito também de postulação, de interpor recurso, de impetrar habeas corpus. A pergunta que se faz é: aquele que tem um mandado de prisão aberto contra si pode, alegando essa autodefesa, apresentar um documento falso, dar informações falsas sobre si? O que o STJ, o que a jurisprudência entende sobre isso? Olha só, a resposta é não, tá bom? Ele não pode, se valendo do argumento da autodefesa, praticar um crime de uso de documento falso. Esse é o entendimento simulado dos nossos tribunais superiores. Imagine aí que o acusado ele está sendo investigado, houve uma representação da autoridade policial em virtude da prática de um crime, a autoridade policial representa pela prisão preventiva, o juiz, após ouvir o Ministério Público, defere o pedido da decretação da prisão preventiva, mas o acusado ele se encontra foragido. Um belo dia, ele andando pela praça, os policiais decidem abordá-lo e, na sua qualificação, pedem a sua qualificação, e nesse momento da qualificação ele apresenta um documento falso. Esse ato de apresentar um documento falso, ele é compreendido na autodefesa? Como eu falei, não. Esse entendimento simulado dos nossos tribunais superiores afastam essa possibilidade e a autodefesa, portanto, não pode ser utilizada para a prática do crime de uso de documento falso, tá bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que tem nessa assertiva. O indivíduo que possui contra si mandado de prisão em aberto e que apresenta documento de identidade falso no momento da abordagem policial não comete o crime disposto no 304 do Código Penal, posto que está exercendo seu direito à autodefesa. Como eu falei, isso aqui é falso,
com base na súmula 522 do STJ, segundo a qual a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Então, essa assertiva aqui, ela é falsa. Vamos para a terceira assertiva, tá bem? A publicidade restrita é regra geral dos atos do processo, dos atos processuais no processo penal, ao passo que a publicidade ampla é exceção e ocorre nas situações expressamente previstas em lei, dependendo de decisão judicial no caso concreto. Essa questão ela está completamente falsa. Essa assertiva está completamente falsa. Por quê? Porque o nosso processo é um processo público. Regra geral, o processo é público. Isso decorre do nosso Estado democrático de direito. Isso tem relação com o dever de transparência dos atos públicos e, sem dúvida nenhuma, é uma das características do sistema acusatório, sistema esse adotado por nosso sistema processual, pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. A publicidade, portanto, ela é regra. Somente em situações excepcionais é que se permite a restrição de publicidade de determinados atos, tá bem? Vamos voltar aqui para a questão para a gente ver aqui os fundamentos. Veja aqui que a publicidade ela é adotada como regra geral. Isso decorre do nosso Estado Democrático de Direito e tem relação com controle e transparência. Fique atento que a nossa Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso 9, dispõe que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Veja aqui que isso aqui é a regra. E fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Veja também que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe que o processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. E também no nosso próprio Código de Processo Penal, artigo 762, 792, as audiências, sessões e atos processuais serão em regras públicos. Então perceba que a publicidade ela é a regra geral. A publicidade decorre do nosso Estado Democrático de Direito, das noções de controle e transparência. Existe previsão constitucional que sustenta a necessidade de que os julgamentos do Poder Judiciário, sobretudo do processo penal, devem ser julgamentos públicos e somente em casos excepcionais é que é possível restringir a publicidade, tá bem? Então, essa questão aqui, ela é completamente falsa, né? Totalmente falsa isso aqui. Essa assertiva é falsa. Vamos aqui para a última. Durante a investigação criminal, então vamos voltar aqui, isso aqui é verdadeiro, né? A segunda é falso, a terceira aqui é falsa e vamos para a quarta. Durante a investigação criminal, a defesa técnica é imprescindível, em razão da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa do acusado. Veja que a questão está falando de investigação criminal, tá bem? Olha só, o artigo 7º, inciso 21 da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, prevê, então, aí o direito do acusado de participar e assistir seus clientes investigados durante a apuração de infrações. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: esse inciso 21 do artigo 7º, ele criou, então, um dever para que, inclusive durante a fase das investigações, os investigados estejam acompanhados de advogado, ou seja, a defesa técnica durante a fase das investigações, ela também seria imprescindível. A resposta é não. Para a jurisprudência tanto do STF quanto do STJ, a defesa técnica durante a fase das investigações, ela não é imprescindível. Ela é imprescindível durante a fase processual, em que há contraditório e ampla defesa. Na parte das investigações, preponderem que nessa fase não se aplica o princípio do contraditório e ampla defesa, se tratando de meras peças informativas.
sendo que a ausência do advogado durante as investigações, isso não é causa de nulidade, e tampouco se considera que essa defesa técnica na fase das investigações ela seja imprescindível, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que nós temos? Eu falei aqui que o artigo 7º do inciso 21 da Estatuto do OAB prevê a possibilidade dos advogados assistirem seus clientes investigados durante a apuração das infrações. Esse artigo 21 do inciso 7º do Estatuto da OAB não tornou obrigatória a presença da defesa técnica durante a fase das investigações, porque para a jurisprudência tanto do STF quanto do STJ, o inquérito policial é mera peça informativa, não se aplica o contraditório e ampla defesa, e se trata de um procedimento administrativo inquisitorial, não se trata sequer de um processo administrativo, tá bem? Então, essa questão aqui, ela é falsa, tá bom? De modo que o gabarito aqui da nossa questão é verdadeiro, vamos ver aqui, aqui é falso, verdadeiro e sequências de três falsos, verdadeiro e letra B, gabarito letra B. Então, senhores, gabarito letra B, o gabarito tá aqui, ó. Verdadeiro, falso, falso e falso, tá bem? Eu vou ficando por aqui. Eu quero saber o que você marcou, tá bom? Se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá bem? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Força aí nos estudos, tá bom? Um forte abraço e até mais.